Que bênção, meus irmãos. Jesus é bom. Quero te convidar a sentar, então. Nós estamos acessando nossas Bíblias no capítulo 8 de Romanos. Irmãos, eu queria que a gente refletisse hoje sobre uma metáfora que o apóstolo Paulo usa, mas eu vou só passar por ela para a gente poder olhar para o livro de Romanos. Mas lá em 1 Coríntios 9, o apóstolo Paulo usou uma metáfora dizendo que a vida cristã é como se fosse uma corrida. Corrida que ele estava se referindo na época era a corrida olímpica, que já era um início na época. E ele estava falando que eles estavam correndo por outras causas, por outros deuses e etc., mas que nós estaríamos numa corrida também, mas estaríamos correndo para alcançar o patrimônio espiritual, para alcançar o prêmio de Deus para nossas vidas, né? E lá, ele então compara a vida cristã com uma corrida na qual nós só seremos bem-sucedidos se tivermos a mente voltada para as metas espirituais apontadas por Jesus. E ele diz lá naquele texto que nós não podemos correr, ele diz, eu não corro como quem corre sem meta, sem saber para onde está indo, sem saber ter clareza, é para lá que eu estou correndo. Eu não estou só correndo para me esforçar, eu estou correndo porque eu estou indo atrás de um prêmio, atrás de um patrimônio espiritual. Eu tenho uma meta, eu tenho uma clareza para onde eu estou indo. Então a vida cristã precisa ser feita com uma mentalidade, com algo na nossa mente que são os alvos de Cristo, com a mentalidade espiritual, mentalidade do Espírito. E Paulo usa uma expressão bem interessante em Romanos 8,6, que é a mentalidade da carne ou da natureza humana é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então essa mente voltada que se inclina, em outra versão diz que a aspiração da carne é morte e a aspiração do Espírito é vida e paz. Ou seja, a vontade, a busca pelo Espírito é que traz vida e paz, né? Então, é isso, irmãos, nós precisamos ter uma mentalidade que tenha metas claras na nossa vida. Pessoa que tenha a mente nas metas espirituais de Deus. Então, eu queria que nós víssemos hoje 3 verdades sobre essa corrida, que eu estou chamando aqui corrida de salvamentos. É uma corrida, a vida cristã é uma corrida, uma caminhada de salvamentos, de muitos salvamentos. Lá no capítulo 6 de Romanos, voltando um pouco, o texto é o seguinte: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça, que fruto colheram? Então, das coisas das quais agora se envergonham. O fim dessas coisas é a morte. Então, Paulo está falando sobre 2 momentos. Ele está dizendo, olha, no passado vocês estavam vivendo um momento em que vocês eram escravos do pecado. E agora vocês estão vivendo um outro momento, que vocês têm até vergonha daquelas coisas que vocês viviam naquela época. E irmãos, é sobre isso que é a primeira verdade que eu queria que você guardasse hoje. Que essa corrida de salvamentos, ela começa com o nascimento espiritual, com a salvação eterna. A Bíblia fala que o ser humano precisa nascer de novo. Ele precisa nascer espiritualmente, para que ele possa então ser salvo por Cristo. E Jesus veio para fazer essa salvação, para oferecer essa salvação. O próprio Deus Criador veio à Terra para oferecer essa salvação para todas as pessoas. E alguém pode perguntar, mas salvar de quê? A resposta é salvar do pecado. Como o texto estava dizendo, sem Jesus a pessoa é escrava do pecado. Ela não consegue se livrar das más decisões, ela não consegue se livrar do vazio existencial, ela não consegue se livrar das coisas que queria se livrar, ela não consegue. Ela é escrava de certas atitudes mentais e práticas. E lá no capítulo 7, Paulo expressa isso dessa forma, a partir do versículo 21. Então eu encontro uma lei contra o meu desejo de fazer o bem. O mal está presente em mim. No íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra o íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em mim. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo sujeito à morte? Então ele está fazendo uma reflexão, dizendo, olha, eu queria fazer o bem e não dá.
Eu queria parar de fazer más escolhas, não consigo. Eu estou escravo, miserável homem que sou. Quem vai me livrar dessa natureza pecadora? Quem vai me livrar? E ele mesmo responde, e a resposta é Jesus. A resposta é no próximo versículo: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne sou escravo da lei do pecado. Mas ele segue dizendo: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Amém? A pessoa que se converte, ela foi livre. Por quê? Porque agora ela tem o poder para dizer não para a natureza humana, para usar esse poder, a graça de Deus, a presença de Deus, para de fato acertar aquelas coisas que eram impossíveis de serem acertadas por causa da nossa natureza pecadora. Então, antes da conversão, não havia opção de se livrar do pecado, mas agora nós temos a escolha, nós temos o poder à nossa disposição para transformar nossa mente, transformar nossas atitudes. Não somos mais escravos. Amém? Sim. Quem não é escravo mais aí? Irmãos, essa é uma realidade muito importante. A salvação, a corrida começou com essa salvação. O texto continua dizendo: porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim, condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, havia uma forma de viver, olhando os mandamentos e tentando seguir eles com a própria força. E ele está dizendo: bom, se tu viver desse jeito, confiando na tua capacidade, vivendo pela lei, você vai encontrar a sua morte. Mas agora, então, você dependendo de Cristo, você vai encontrar a vida verdadeira. E Paulo até disse em Gálatas que se você acha que é tão bom, capaz de seguir os mandamentos de Deus, significa que você está declarando que Jesus veio para nada. Eu não preciso de Jesus. Eu posso fazer, eu sou bom o suficiente, eu consigo vencer o pecado por mim mesmo. Então, irmãos, a gente precisa entender que eu preciso de salvação. Eu preciso reconhecer que eu estou escravo do pecado e eu preciso de salvação. E quando você então toma essa decisão de crer em Jesus, você é salvo. O texto lá de João 3, um dos mais conhecidos da Bíblia, diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E aqui tem uma verdade muito importante. Ele diz: se você crer, você tem vida eterna. Mas eu queria que você entendesse uma coisa: Jesus não veio condenar, não veio fazer justiça, ele veio salvar você. Então a gente não chega na vida eterna porque merece, porque a realidade é aquela que Paulo falou: o mal habita em mim, e essa é a realidade de todos nós, o mal habita em nós. Então por bondade ninguém vai chegar lá, porque nós somos maus, naturalmente maus, e a Bíblia diz então que nós precisamos de um Salvador. E é preciso que a gente se reconheça assim: eu preciso de um Salvador, eu preciso que alguém me salve. Então nesse dia que tu reconhece essa necessidade, e você diz: Jesus, eu quero ter um relacionamento de amor e obediência contigo, então você é salvo. Não por merecimento, mas por graça, porque Jesus quis te dar algo que você não merece, que é a vida eterna com Ele. Agora, irmãos, nesse dia, outra coisa também acontece. Você é salvo do pecado no sentido de, no pós-morte, você passa aí para a vida eterna. Você é salvo da morte eterna. A Bíblia diz que aquele que vive naturalmente, essa pessoa vai depois da morte para uma morte eterna, para uma outra morte, morte espiritual. E aquele que não vive só o natural, mas aceita a ajuda de Jesus, é salvo por Jesus, essa pessoa vai viver depois da morte na vida eterna com Deus. Então esse é a primeira salvação que Jesus nos dá. Nós estamos salvos da morte eterna, vamos para a vida eterna. Mas a outra salvação, irmãos, é sobre o hoje. Jesus nos salva daquilo que a gente estava falando, da escravidão no pecado.
Agora eu não sou mais escravo da natureza humana, do mal que habita em mim. Agora, com as condições que Deus dá, como Paulo estava dizendo, agora a lei do Espírito e da vida me livra da lei do pecado e da morte, da natureza pecadora que eu tenho. E, irmãos, esse plano de salvação que Jesus tinha, que Jesus tem para nós, ele é fundamentalmente isso. Se você entender que precisa dessa salvação, você pode ir até Jesus e dizer: Jesus, eu quero andar contigo, eu quero te amar, eu quero te obedecer, quero seguir tua palavra, e você recebe de graça a vida eterna. Não só a vida eterna, você nasce espiritualmente de novo, o nascimento espiritual que a gente precisa, torna-se filho de Deus, você recebe a vida eterna, tem a certeza do pós-morte, onde você vai estar com Jesus para sempre, e você passa a receber também o Espírito Santo para habitar em sua vida. Você é batizado com o Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito que vai te dar o poder para você dizer não para aquelas coisas que você queria dizer não e não conseguia. Aquelas coisas que você queria que mudasse na tua mente e não dava. Aqueles vícios, maus hábitos, traumas, não saíam nunca. Agora, com o poder de Deus, com o Espírito Santo habitando em ti, vai ser possível. Então, a sua vida aqui na terra vai ser outra. Então, a conversão, o crer, é essa decisão de você ter um relacionamento com Jesus, de amor e de obediência. E a corrida, então, começa aí, meus irmãos. A corrida começa com o nascimento do Espírito, a salvação eterna. E quero ler mais, então, 3 versículos de Romanos 8 que dizem assim: porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão, para novamente temerem, mas receberem um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, também somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Então, irmãos, o convite de Jesus, ele está incluindo também uma salvação hoje. Está incluindo uma salvação hoje, uma salvação antes da morte física. Ele quer ser o teu salvador hoje. A cada dia ele te propõe um salvamento, ele te propõe uma ajuda, ele te propõe um apoio. E ele diz: você precisa olhar para Deus não como alguém que você deve temer a justiça, mas alguém que você pode contar como um pai. O nosso relacionamento com Jesus é relacionamento de filho e pai. O pai também faz justiça, ele ajuda o filho a entender o que é certo e errado, sim, mas é algo com amor, é algo com graça, é algo para nos ajudar, é um interesse de salvação e não de julgamento e condenação. Então essa é uma coisa bem importante para nós, irmãos. E aí é o que vai nos levar para a segunda verdade que eu queria que tu guardasse hoje. A corrida então começa no dia que a gente decide que precisa ser salvo por Jesus, e essa decisão é séria, é de coração, e eu confesso então que Jesus vai ser o meu Senhor e que eu vou segui-lo. Nesse dia começa a corrida espiritual. Passo agora a ser habitado pelo Espírito Santo e começo a corrida espiritual. Mas, irmãos, nós precisamos entender que essa corrida é uma corrida de salvamentos diários. Não é só a salvação que nós estamos aguardando na vida eterna, mas envolve a busca para que Jesus te salve todos os dias. Você se acorda de manhã e você se lembra: hoje eu preciso ser salvo por Jesus. Mas tu não tem a vida eterna ainda? Não, eu tenho, mas eu preciso que Jesus me salve de coisas que vão me acontecer hoje. Eu preciso que Jesus me salve de eu adulterar contra a minha esposa. Eu preciso que Jesus me salve de ter raiva de novo do meu vizinho, de falar mal contra o meu vizinho. Eu preciso que Jesus me salve de ficar irritado no trânsito, de fazer o que eu não quero fazer. O mal habita em mim, mas eu sei que Jesus pode me salvar hoje e eu posso vencer aquelas coisas que eu sei que me fazem mal para a minha família, fazem mal para as pessoas que estão à minha volta. Então eu preciso dessa salvação, irmãos, da salvação do pecado que bate na minha porta todos os dias. Então por isso que ela é uma corrida de salvamentos, é uma corrida que começa com a grande salvação do novo nascimento, mas que vai continuar cada dia eu pedindo: Jesus, eu preciso de novo da tua ajuda, eu preciso de novo do teu Espírito, me salvando das coisas que eu não quero fazer, mas que eu sei que se tu não me salvar, eu vou acabar fazendo. Entenderam isso, irmãos? Então nós precisamos de salvação todos os dias. É uma corrida de salvamentos. Salvamento de quem? Minha
da minha vida. No capítulo 7, Paulo diz o seguinte também: pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam nos membros do nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Agora, porém, porque morremos por aquilo a que estávamos presos, fomos libertos da lei, para que sirvamos com um espírito novo, não por meio da antiga lei escrita. Então agora ele já está dando uma direção, ele está dizendo assim: olha, nós não somos escravos mais, mas é preciso que nós sirvamos pelo Espírito. Nós temos que fazer um movimento de conexão com o Espírito para que a gente possa viver as vitórias. E lá no capítulo 8, no versículo 13, ele disse: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então ele está dizendo o quê? Olha, tu precisa andar nessa corrida, mas esse salvamento de Jesus é uma parceria contigo. Tu precisa estar focado no que precisa ser feito, ou no que tu precisa parar de fazer, e tu precisa acessar o Espírito para, pelo Espírito, fazer morrer os feitos da carne, como ele está dizendo, ou os pecados, as atitudes da natureza humana. Então você precisa ter em mente claro o que você precisa alcançar, o alvo da corrida, e você vai então até Jesus, vai se conectar com Ele, e aí nessa conexão, nessa busca pelo alvo, nesse clamor por salvação nesses alvos, você vai ser transformado. E cada dia, e meus irmãos, eu tenho andado com pessoas falhas, que novidade, né? E as pessoas trazem as suas falhas, dizendo: pastor, não estou conseguindo me libertar desse troço. Ele se repete, é reincidente esse negócio, e não vai nunca. E eu disse: bom, vamos fazer um propósito então, de intensificar as orações. Vamos orar todos os dias agora, tu vai orar todos os dias agora, pedindo graça de Jesus, pedindo perdão, confessando esse pecado, e pedindo perdão nessa área, pedindo ajuda, aliás, nessa área todos os dias. Vamos fazer isso? Tu vai ter tempo de oração melhor, mais prolongado, com mais qualidade, e vai incluir esse alvo todos os dias nas tuas orações. Beleza? Vamos fazer? Então tá. E depois a gente vai se falando. A gente vai se falando para ver o que acontece. Irmãos, não tem falha, não tem erro. Se a pessoa faz isso, ele volta dizendo: mudou, não precisei fazer mais. Deus mudou uma coisa na minha mente. Deus mudou uma coisa que eu não entendia, que me bloqueava, ou que me tentava, e sei lá, e agora minha atitude mudou, não preciso mais, não estou fazendo mais, estou vencendo. Irmãos, é isso, é sobre com a ajuda do Espírito ser salvo cada dia, um passo de cada vez, um pecado de cada vez, uma dificuldade de cada vez. Então, irmãos, é uma corrida de salvamento. A vida cristã é uma corrida de salvamento. Então, a corrida, ela necessita de metas. Isso é o que a gente chama de santidade, da busca de ser santo, de ser separado para Jesus. Então, você precisa ter a meta de ser santo. Mas como que você vai alcançar? Jesus é que precisa te salvar nisso. Jesus é que precisa te ajudar nisso. Então, você se conecta com Ele e Ele te transforma. Agora eu quero voltar lá para 1 Coríntios 9. Lá, de novo, aquela história da corrida de Paulo. Ele disse o seguinte, agora eu vou ler o texto, 25 ao 27. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Qual que é o destaque aqui que eu faço? Ele disse treinamento rigoroso. O sujeito, para competir lá naquelas corridas olímpicas, faz um treinamento rigoroso, e ele está dizendo: nós também. Mas nós fazemos o treinamento rigoroso para alcançar algo que é espiritual, é um patrimônio espiritual. E meu irmão, não dá para alcançar o alvo sem fazer nada. Você precisa clamar, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa buscar as Escrituras, você precisa se conectar com Jesus. Esse é o teu trabalho, esse é o treinamento rigoroso, essa busca é a tua parte, busca por conexão com Jesus, busca por falar com Ele sobre esses desafios, falar com Ele sobre tua agenda do dia, pedir que Ele se envolva, pedir que Ele vá contigo para o trabalho, pedir que Ele vá contigo para onde você for, o que você for fazer, pedir ajuda, clamar, se conectar com Jesus. Esse é o teu treinamento rigoroso, e você vai começar a experimentar as vitórias espirituais. Você vai começar.
O texto segue dizendo assim, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e eu não luto como quem esmurra o ar. Contudo, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Então, irmãos, o resumo do que eu queria que ficasse claro para nós é que a vida é como se fosse uma corrida, mas é uma corrida no deserto, irmãos. É uma corrida difícil, é uma corrida que tem desafios, que tem barreiras. Agora, o interessante, sabe qual é? É que nessa corrida tu tem um técnico, que tu pediu que ele fosse teu técnico. Ele é mais que isso, ele é teu pai e teu técnico. E ele é Jesus, e ele está apontando, ele está dizendo, lá é a tua meta, ó, é aquilo que tu tem que alcançar, é aquele lugar que tu tem que chegar, ó, é aquela tua meta, é aquela tua meta. E tu está no deserto com aquele desafio, e assim, Jesus, mas no deserto é complicado. E ele vai dizer, tudo bem, eu sou o carro que vai te levar. Eu sou o carro que vai te levar. Então você pode contar com Jesus, Ele é aquele que aponta a meta, mas Ele também é o recurso para te levar pelo deserto, para te levar até o alvo. Ele é o recurso também para te levar até o alvo. Agora, se você decidir que você não vai usar o recurso, adivinha, no deserto tu não vai conseguir cruzar nunca. Tu não vai conseguir chegar na meta nunca. Você vai acabar perecendo no deserto. Então, irmãos, é essa que é a dinâmica da vida cristã, é uma dependência de Jesus. Ele aponta as metas, sim, mas Ele também é um recurso para te chegar até a meta. Ele é o Deus que salva, Ele é Salvador, Ele é o teu Pai, Ele quer te ajudar, e você precisa contar com Ele, porque senão você vai a pé no deserto, não vai dar fruto, não vai acontecer nada, você vai ficar só mal e não vai conseguir vencer desafio nenhum. Então a corrida, irmão, exige você colocar esperança no invisível, você colocar esperança na meta e no recurso, que é Jesus. Lá em Romanos 8 de novo, quero ler o versículo 24 contigo agora. Nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera por aquilo que está vendo? Entretanto, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Viram que texto maravilhoso, irmãos? Ele está dizendo, tua esperança está numa coisa invisível, a tua esperança está no invisível, porque se fosse visível, tu não estava esperando mais, já chegou, então tu está com a esperança no invisível, e ele segue dizendo assim, e ele está disposto a te ajudar até a orar. Nós não sabemos nem orar, nem as palavras a gente escolhe direito para falar com Deus, mas o Espírito Santo está aí para te ajudar até nisso, até na oração. Ele traduz o teu coração para Deus, porque as tuas palavras não são boas o suficiente. Irmãos, é esse o relacionamento que Jesus quer ter com a gente, o Espírito quer te ajudar. Você coloca a tua esperança no invisível e Ele te leva, Ele te ajuda até com a tua oração. Mas nós precisamos ter essa mente, irmãos, nos acordar de manhã com a mente de que a minha esperança está no invisível, que as minhas metas é Jesus quem vai apontar, que Ele vai apontar e eu sei que eu posso contar com Ele para ir também. Ele é o recurso para eu chegar lá. Mas eu preciso me conectar com Ele. Eu preciso ter tempo para investir no reino de Deus, tempo para investir no que é espiritual, para que eu possa receber os recursos. E, meus irmãos, eu tenho certeza de que nós, muitos dias, sofremos derrotas espirituais sem perceber. As coisas não vão, a ansiedade vem, o estresse vem, o peso, algumas doenças físicas até, que são espirituais, irmãos. E a gente não percebe, porque o diabo quer fazer sorrateiramente. Ele quer te derrotar mesmo sem que tu perceba. E a gente não percebe por quê? Porque muitos dias a gente não está determinado, tão determinado como a gente deveria, a se conectar com o espiritual, a se conectar com o Senhor, a entender o que Jesus tem de metas para mim, a buscar o recurso dele para eu chegar a essas metas e poder então vencer espiritualmente, que vai me dar vitória emocional também, que vai me dar vitória física, material também, que vai carregar toda uma vida de vitórias. Mas, irmãos, a mentalidade do Espírito é vida e paz, a mentalidade da carne é morte,
é separação de Deus, é miséria espiritual. Então eu preciso ter uma mentalidade espiritual, preciso ter um foco na questão espiritual. Então Jesus, ele está movendo todas as coisas. Pulei um texto importante, Romanos 8, 28, que vocês conhecem, que está nesse contexto, diz o quê? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém, irmãos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão interessados em Deus, interessados em Jesus. Se hoje eu estou interessado em Jesus, adivinha, todas as coisas cooperam para o meu bem. Mas o texto continua, irmãos, dizendo uma coisa: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então tem um objetivo aqui junto com todas as coisas que cooperam para o bem. Qual que é o bem maior? É que você e eu sejamos mais parecidos com Jesus. O bem maior é a santificação. É você ser mais parecido com Jesus, você ser mais separado para Jesus, você conseguir vencer as coisas que você deveria ter parado de fazer já, e você conseguir fazer as coisas que você deveria estar fazendo e não está fazendo, você avançar espiritualmente para novos níveis e ficar mais parecido com Jesus. Esse é o grande objetivo. Todas as coisas cooperam para o bem da tua santificação, da tua separação, da tua vitória sobre esses maus hábitos, vícios, pecados, traumas que te prendem, que te sobrecarregam. E às vezes a gente cai na besteira do mundo de que o pecado é bom, só traz miséria para a nossa vida, em todas as áreas. Então a gente precisa muito, irmãos, desse lembrete todos os dias, desse contato com Jesus que vai nos levar a vitórias verdadeiras. Então Jesus está movendo todas as coisas para que nós possamos ser mais parecidos com Ele. E a vitória, então, sobre o que nos prejudica, vem pelo poder de Deus, todos os dias. Agora, o poder de Deus, nós acessamos pela dependência dEle, tendo a santidade em mente. Mas eu preciso ter a santidade em mente, preciso ter os alvos em mente. Não posso buscar Jesus aleatoriamente, eu preciso buscar Jesus e entender, bom, o Espírito Santo está me dizendo, eu preciso vencer aquilo, eu preciso fazer isso que eu não estou fazendo, eu preciso ter os alvos em mente, os alvos de santidade. Tá, mas e como que é essa busca, Eduardo? A gente tem falado, oração, jejum, leitura bíblica. Você precisa ter rotina de oração e rotina que cresce, irmãos. Te encoraja você a fazer isso. Cresça na tua rotina de oração. Não se convença que já está suficiente. Cresce que tem mais para ti. Cresce nessa busca da qualidade da oração, do tempo que tu ora todos os dias, a qualidade de ser uma coisa exclusiva, você e Jesus. Você não está fazendo mais nada, só você e Jesus. Cresce nisso e você vai ver que resultados virão, como a vida vai ficar mais leve. E eu quero te encorajar a você sair daqui determinado a crescer um pouco mais ainda na oração. No jejum, na leitura bíblica, na conexão com Jesus, Ele vai te salvar um dia de cada vez. Você vai viver coisas novas, uma vida mais leve, uma qualidade de vida, um espiritual que pode crescer sem limite, se você se empenhar nessa busca. Irmãos, eu já tive experiências de, por exemplo, aquela coisa que é meio epidêmica, né, da irritação no trânsito. O cara está estourado no trânsito. Irmãos, estava chegando num nível que até eu estava meio assustado comigo mesmo, entendeu? E aí a Tati ficava dizendo assim, mano, o que é isso? Por que ficar nesse estado, né? E eu via que ela ficava assustada e eu também ficava assustado, né? Eu disse, cara, e eu vou ter que superar esse negócio. E aí eu comecei a fazer aquela coisa de, quando me sentar no carro, vou me lembrar que eu não posso me irritar, não vou me esquecer que eu tenho que ficar calmo, não sei o quê. Não adiantou para nada, irmãos. Não adiantou ficar se lembrando, ficar fazendo meta e não sei o quê. Mas quando eu comecei a orar todos os dias sobre isso, eu não percebi, mas a coisa começou a mudar radicalmente. E aí teve algumas vezes que a Tati olhou para mim assim, e aí o que foi? E ela assim, não fez nada. Eu disse, não, né, sabe? E aí eu disse, cara, eu não sei por que eu fiz, eu não sei, sabe? E irmãos, como é bom isso, a gente vê o mover de Deus, o agir de Deus, e tu nem te reconhece, tu diz, foi Jesus, eu pedi para Ele, mas eu não esperava uma transformação tão grande, não esperava um movimento tão grande assim, né? Então é isso, irmãos, a gente precisa
dessa dependência, de entender que Jesus é que vai fazer. Jesus é que vai fazer. E tem situações, irmãos, muito interessantes. A semana passada, eu sempre sinto que eu precisava ser mais encorajador do que eu sou com a minha família, com a Tati, com o Ismael, né? E aí eu estava num dia ali, em oração, e eu dizendo assim, Jesus, eu queria que tu me ajudasse a ser mais encorajador, queria que tu me movesse a ser mais encorajador na vida deles e tal. E aí naquele momento Jesus já me deu uma direção, uma visão sobre algo para fazer. E irmãos, eu fiz coisas simples assim, que eu vi que impactaram eles de uma forma que eu não esperava, assim, sabe? Porque foi o Espírito que dirigiu, né? Então eu saí para comprar algumas coisas para a gente fazer um lanche, e aí no lanche eu fui intencional de dizer como eu era grato pela vida deles. Eu disse por que eu era grato, porque eram pessoas que buscavam a Deus, que e tudo mais. Mas quando terminou, eles ficaram assim, né? Sabe? E a coisa de eu ir comprar coisa também, a tarde ficou assim, tu comprou para nós? Sabe? Então, irmãos, a gente precisa depender de Jesus. Se a gente sabe que algo precisa ser alcançado, fala com Ele. Ele vai saber o que fazer, Ele vai saber criar oportunidade, e você vai então pelo Espírito ser levado àquelas coisas que você não estava vendo como fazer. Então deixa Jesus te usar. A corrida da vida cristã é um salvamento diário. Você precisa da ajuda de Jesus. Não deixa o engano da autossuficiência tomar conta da tua vida, porque senão você vai começar a tomar decisões ruins. Deixa Jesus te levar. E por fim, irmãos, quero compartilhar com vocês que é uma das metas dessa corrida de salvamentos, uma das grandes metas dessa corrida de salvamento, é que você ajude a salvar outras pessoas, que você ajude no salvamento de outras pessoas. Em 1992, no Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, aconteceu uma cena que ficou famosa, e até hoje se fala muito nessa situação, que o piloto brasileiro Ayrton Senna, num treinamento, era antes da corrida, aquele treinamento de classificatório das posições da largada, né? Um piloto, Eric Coma, sofreu um acidente, bateu o carro e ficou no meio da pista, desacordado. E o Ayrton Senna, passando pelo carro, os outros pilotos passavam de lado e se mandavam, e o Ayrton Senna para o carro no meio da pista, desce e vai lá ajudar o piloto. E eles dizem que ele salvou a vida daquele piloto, porque o motor ficou acelerado e tinha alto risco de explodir. Era muito provável que explodisse. E o Ayrton Senna teve o tino de ir lá e desligar o motor dele. Então o Ayrton Senna foi ao socorro dele, principalmente para desligar o motor, para que não morresse, não explodisse e não morresse, né? Mas por que eu estou trazendo essa história? Porque o normal, e que muitos pilotos estavam pensando ali, era o seguinte: olha, eu não vou me envolver, os bombeiros é que salvem. Os outros que salvem, os outros que estão incumbidos dessa coisa que salvem. Eu preciso focar aqui no meu treino. Tem pouco tempo, né? Tem um tempo limitado para eu fazer a próxima volta, para tentar melhorar minha classificação, né? Eu vou cuidar da minha corrida. Os outros é que salvem ele, bombeiro, sei lá, médico que esteja por aí. E Ayrton Senna não. Ele tinha uma meta na corrida. A meta também era olhar para os outros. E ele tinha muito isso nos discursos, nas reuniões que fazia e tudo mais. Irmãos, esse é o chamado de Jesus para mim e para ti. Que na corrida a gente ajude a salvar pessoas. É Jesus que salva, mas nós podemos ajudar pessoas a serem salvas. Aqueles que não andam com Jesus ainda, a gente precisa ajudar eles a entenderem que precisam ser livres de verdade. E aqueles que já andam com Jesus, a gente precisa estar encorajando eles a dependerem dessa salvação todos os dias, a deixarem Jesus tomar conta das coisas, da sua vida todos os dias. E isso só se chega até lá com relacionamento, com oração, com jejum, com oração, né? Com leitura bíblica. No capítulo 8, um outro texto que eu queria ler com vocês é o 35 e 36, que diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas por que, Paulo? Como assim enfrenta a morte todos os dias? Está sendo levado como ovelha para o matadouro? Como assim, Paulo? Do que tu está falando? Ele está falando sobre ajudar pessoas a serem salvas. Eles estavam empenhados em ajudar pessoas a serem salvas por Jesus e estavam vivendo uma perseguição severa. Era uma pressão enorme. Mas ele estava dizendo: mas quem vai nos separar
do amor de Deus? Será a fome? Será a nudez? Será a perseguição? Será as pessoas que querem silenciar o evangelho? Será? Não é, não vai. Jesus é muito maior e eu vou continuar ajudando a salvar pessoas. Eu vou continuar falando de Jesus por onde quer que eu vá. Vou continuar falando de Jesus na minha família, no meu emprego. Vou continuar ajudando as pessoas a serem salvas. E é isso, irmãos. Nós precisamos ter esse foco que Paulo tinha. Pode vir a pressão, nós vamos continuar fazendo. Então a santidade, irmãos, envolve ajudar pessoas. Às vezes a gente quer desvincular uma coisa da outra, mas não. A santidade envolve você ajudar as pessoas, porque é uma direção de Deus. Ajude pessoas, ame pessoas, restaure, coopere na salvação de pessoas. Interessante, irmãos, que Romanos é uma carta de uma teologia muito profunda, principalmente sobre salvação, até o capítulo 11. No capítulo, nós estávamos aqui entre o 6 e o 8, no 9, no 10 e no 11, ele fala sobre a importância dos judeus serem salvos, dos gentios serem salvos, e etc. E a partir do 12, ele começa a ser muito prático, ele começa a dar direções práticas. Então ele faz um tratado teológico, e a partir do capítulo 12, ele começa a dar direções bem práticas. E eu queria ler algumas do capítulo 12, que é muito precioso para mim, que falam sobre isso, sobre ajudar pessoas, nessa coisa de serem salvas. Né? Então ali no capítulo 12, do verso 9, diz assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com um amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Então uma coisa bem prática, ele está dizendo, amem as pessoas como quem ama um irmão, com amor fraternal, e prefiram que os outros sejam mais honrados, aplaudidos, do que você. Procure ajudar as pessoas como irmãos. Depois, versículo 14 e 15. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Ele está dizendo, você, quando falarem mal de ti, você não fala mal de volta. Você fala bem, você encoraja, você não se torna igual, você se alegra com os que se alegram, chora com os que choram, você ama em todo o tempo. Irmãos, quando a gente age querendo dar o troco, se a gente der a mesma coisa, a gente não empata e nem ganha, a gente sempre perde, porque a gente está indo contra o que Jesus mandou fazer. Jesus disse, a santidade, o que eu quero que você faça, é que você fale bem, que você encoraje, que você faça o bem, não importa o que estejam te fazendo. Versículo 18 vai dizer, se possível naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. No que depende de ti, tu promove a paz. Se a pessoa quiser continuar te odiando, quiser continuar fazendo mal contra ti, é o problema dela. Mas na tua parte, tu vai fazer de tudo para fazer as pazes, para ter paz, para promover a paz. Então, meus irmãos, o texto lá, voltando um pouco em Romanos 2, lá em Romanos 2 fala o seguinte, ou será que você despreza as riquezas da bondade, da tolerância e da paciência dele, de Deus, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? A gente tem uma inclinação a pensar que a gente só vai ajudar a pessoa a se arrepender dos erros, dos absurdos que ela está cometendo, se a gente der pressão, se a gente for fazer justiça, é assim que a pessoa vai se arrepender. Mas o texto bíblico está dizendo o contrário. Está dizendo que é a bondade, a tolerância e a paciência de Deus que me levam ao arrependimento. Então eu preciso fazer a mesma coisa com as outras pessoas. Ele está dizendo, tu está desprezando que Deus usa bondade, tolerância e paciência contigo para te levar ao arrependimento? Se tu está desprezando, tu vai agir de outra forma com outras pessoas, mas se tu está valorizando, tu também vai entender que a pessoa vai se arrepender mais fácil se você usar das ferramentas que Jesus usa contigo. Então, meus irmãos, sejamos cheios de bondade, de tolerância, de paciência, ajudando no salvamento de muitas pessoas. E o texto de Romanos 12 termina dizendo, não deixem-se vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E eu gosto muito do texto de Efésios 4, 29, que diz o seguinte, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. E o que vem a seguir é, não entristeçam o Espírito Santo de Deus.
Irmãos, a nossa palavra sempre tem que transmitir graça para quem está ouvindo, porque senão a gente vai entristecer o Espírito Santo, se afastar do Espírito Santo, se afastar de Deus. Como que a minha palavra vai transmitir encorajamento, Eduardo? Quando eu estou falando com alguém sobre as falhas dela, bom, o Espírito Santo é capaz de te fazer um encorajador, mesmo falando sobre pecados, falhas que a pessoa precisa mudar. Então você precisa deixar o Espírito te usar e você precisa ser um encorajador. Queria que você saísse daqui hoje convencido de que você vai ser um encorajador. Uma pessoa que ajuda, coopera com a salvação de outros, com o encorajamento, com a transformação de outros, pela tolerância, pela bondade, pela palavra de encorajamento. O texto que inspirou essa mensagem toda está em Provérbios 25, versículo 11 e 12, que diz assim: a palavra proferida no tempo certo é como maçãs de ouro incrustadas em uma escultura de prata. Como brinco de ouro ou enfeite de ouro puro é a repreensão do sábio a quem se dispõe a ouvir. Essa escultura, irmãos, é como se fosse uma imagem que ela é, também fugindo a palavra agora, entalhada, ela é entalhada na prata. Imagina uma escultura que é entalhada na prata. E ele está dizendo, a palavra dita no tempo certo, com a direção do Espírito Santo, é como se fossem maçãs de ouro que são colocadas nessa escultura de prata. Maçãs de ouro nessa escultura, maçã de ouro na vida de alguém. Uma coisa que marca, uma coisa que impacta, que embeleza, que deixa diferente, que faz toda a diferença. É a palavra de alguém que está sendo movido pelo Espírito Santo para dar um encorajamento para alguém. Então quero te encorajar a você levar isso contigo. Eu quero ser essa pessoa. Quero ser a pessoa que coloca maçãs de pratas na escultura que Deus está fazendo na vida das outras pessoas. Que a graça de Jesus, meu irmão, transborde das nossas vidas com palavras impactantes. E eu preciso dizer que aquela foto ali não foi eu que mandei botar, tá? Eu disse, eu vou ficar constrangido com essa foto aí, meu. Não, disse que fui eu que botei. Foi o Patrick que botou. Irmãos, nós precisamos que as nossas palavras impactem as pessoas com palavras que são dirigidas pelo Espírito Santo, e assim a gente vai ajudar elas nessa salvação que nós temos experimentado da parte de Deus. Nós vamos ajudar elas a viver. E por fim, irmãos, o último texto que eu queria te trazer é do capítulo 8 de Romanos também, versículo 31 ao 32, que diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amém, meus irmãos? Jesus deu o próprio Filho por tua causa. Ele está disposto a te dar todas as coisas que você precisa para ter uma vida de alta qualidade, espiritual, emocional, física. Ele está disponível. Então que você faça da tua caminhada uma corrida de salvamentos. Que se você não entregou a sua vida para Cristo ainda, hoje seja o dia que você vai dizer: Jesus, eu preciso ser salvo, eu preciso nascer de novo, eu preciso sair dessa escravidão do que me prende, eu preciso da tua ajuda. Se você já fez isso, eu queria que todo dia de manhã fosse o dia de você dizer: Jesus, hoje eu preciso de novo do pão espiritual, do pão emocional, do pão para que eu possa comer. Eu preciso de ti hoje de novo, Jesus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, precisamos da tua salvação, e os alvos são esses. Eu preciso vencer isso, eu preciso vencer aquilo. Continua comigo isso, me ajuda, Senhor, me salva dessas coisas. E por fim eu queria que você se lembrasse que é uma grande meta dessa corrida, que você coopere para que Jesus salve outras pessoas, para que Jesus salve aqueles que não estão indo para a vida eterna, mas que você ajude também aqueles irmãos que estão por algum motivo desconectados com Jesus, ou presos em algum pecado, ou em alguma dificuldade. Que você seja um mensageiro que encoraja, que lança maçãs de ouro, que lança coisas que impactam, que mudam a vida de alguém. Que você se sinta um verdadeiro bombeiro que está saindo de casa com um único objetivo: salvar
ajudar a salvar outras pessoas, porque quem salva é o Senhor. Sim, meus irmãos, amém? É uma boa proposta, amém? Então eu queria te convidar a ficar em pé agora e você falar mais uma vez com Jesus sobre salvação, dizendo: Jesus, obrigado pelo teu amor, obrigado pela forma como tu decidiu nos salvar e não nos condenar, obrigado pela tua disposição de a cada dia me dar uma nova chance, obrigado pela tua graça que tem vindo sobre mim. Oh Jesus, me ajuda a estar vivendo mais perto de ti, a estar usando dos teus recursos para poder avançar na corrida, para poder atingir as metas. Me ajuda a ver claramente as metas e a alcançá-las também. Me ajuda, Senhor. Talvez Jesus esteja falando contigo sobre algo específico, eu não sei. Fala com Ele, pede ajuda. Ele está à tua disposição. Ele é aquele que quer te salvar, te ajudar. Ele é teu Pai, Ele é teu Pai, Ele é teu Pai, Ele é teu Pai. Se você não decidiu ser filho ainda, Ele está te convidando. Eu quero ser teu Pai. Quero que tu venha nascer de novo. Quero ser teu Pai. Talvez você possa também falar com Jesus agora sobre ser cooperador dele, mais do que tu tens sido. Se envolver com aqueles que estão perdidos na corrida, estão precisando de ajuda. Jesus te mostre pessoas, talvez, que você possa ajudar a salvar para a vida eterna, ou possam ser irmãos que estão precisando de alguma outra ajuda. Eu queria te convidar, convidar você que ouviu um convite de Jesus para ser filho dele. Você entendeu que você precisa nascer de novo e você quer hoje dizer: eu vou abraçar a fé, eu quero seguir a Cristo, eu quero receber o Espírito Santo, eu quero ser batizado nas águas, eu quero viver nessa comunidade de fé. Se você entendeu esse convite hoje e quer dizer sim para Jesus, para viver tudo que Ele tem para ti nessa corrida, quer começar a corrida hoje, quero te convidar a você vir aqui na frente para a gente orar juntos. Se você quer hoje entregar a tua vida para uma corrida com Jesus, vem aqui na frente, pode vir. Amém, pode vir. Pode vir. Quem mais? Você quer começar uma corrida com Jesus, que o Espírito Santo venha habitar na tua vida, pode vir. Quem mais? Pode vir. Quem mais? Quem mais? Não deixe que nada te impeça, vem, nós queremos te ajudar, nós queremos orar contigo. Tem mais alguém que quer vir? Quem mais? Pode vir. Que benção, que bom. Sabe que a Bíblia diz que quando acontece uma decisão dessa, a pessoa nasce de novo, tem no céu uma festa. Tem um céu, uma festa de alegria. Nós estamos felizes também, porque a gente sabe o que vocês vão viver a partir de agora, porque nós estamos vivendo e nós sabemos que a vida da pessoa nunca mais é a mesma, Então eu queria que você fizesse uma oração comigo agora, pode ser? Vocês precisam falar essa oração. Jesus ouve o pensamento de vocês, mas tem um outro mundo espiritual que precisa ouvir as palavras de vocês, dizendo que vocês são de Jesus a partir de hoje, pode ser? Então vocês repetem as palavras que eu vou dizer agora, pode ser? Senhor Jesus, eu me arrependo da vida que tenho levado, e hoje eu creio que Tu morreu por mim, que Tu ressuscitou, que Tu me convida hoje para receber o perdão dos meus pecados e a salvação que vai me levar para a vida eterna e para uma vida aqui na terra de vitória sobre o pecado. E eu hoje te convido para ser o meu Senhor, o meu único Senhor, porque eu quero te seguir, e o meu Salvador,
porque eu preciso que tu me salve. Decido hoje abandonar a minha vontade para seguir a tua vontade, para seguir a tua palavra. Ô Jesus, a minha vida, os dias que me restam são teus. Te entrego a minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente, amém. Amém. Pede. Vocês deixam. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Meus irmãos, eu também queria te convidar agora a você deixar debaixo da cruz aquilo que Jesus te falou hoje, que você precisa ser salvo por Ele. Jesus te falou de alguma coisa, de algum desafio, de algum velho hábito, de algum pecado, ou de algo que você devia estar fazendo e não tem conseguido fazer ainda. Queria que agora você deixasse isso diante dos pés da cruz de Jesus. E esse movimento que a gente vem aqui na frente fazer é simbólico, porque a gente está simplesmente fazendo um movimento como se estivéssemos indo aos pés de Jesus entregar alguma coisa. E eu queria também que você que ouviu de Jesus algo do tipo, olha, Jesus falou claramente que eu preciso ajudar a salvar aquela pessoa, ajudar aquele meu parente, ajudar aquele meu colega, ajudar aquele meu vizinho, ajudar aquela pessoa. Deus me falou claramente que eu preciso cooperar com a salvação, ajudar essa pessoa a ir para a vida eterna, ou ajudar esse irmão a se conectar com Jesus. Jesus te falou alguma coisa assim também. Eu queria te convidar a você deixar isso debaixo dos pés de Jesus. Então, se você teve alguma direção dessas todas que eu falei e você quiser vir aqui na frente para a gente orar junto, eu te convido para você vir. É o momento da gente entregar algo que Jesus falou com a gente, de fazer um movimento aqui de caminhada para simbolizar a nossa resposta, dizendo: Jesus, o que tu me falou, eu vou atrás. O que tu me falou, eu vou orar mais sobre isso. O que tu me falou, eu vou fazer alguma coisa a mais sobre isso. Então eu queria te convidar, se você quer vir aqui na frente, você vem, para a gente orar junto. Alguém mais quer vir? Resposta. Hoje, todo culto é dia de decisão. Todo momento de culto é dia de responder alguma coisa para Jesus, de dizer algo. A gente faz isso fisicamente ou internamente. Então eu queria que você falasse com Jesus agora. Se você veio aqui ou não, fala com Jesus. Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos vivido do Teu sobrenatural, temos vivido de fato aquilo que muitas vezes a gente nem consegue compreender, que é o Teu agir, é a Tua transformação, é a Tua mudança, é o Teu consolo, é o Teu pacificar, é o Teu restaurar em nossas vidas, Senhor, e nós te adoramos por isso, Pai. Te adoramos pela Tua graça, pela Tua presença, Senhor. E mais uma vez aqui hoje nós viemos, Senhor, aceitar o Teu convite de dar mais um passo na direção de um novo nível espiritual, de algo novo que Tu nos convida a estarmos vivendo. Eu oro para cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, que veio, Senhor, construir um altar diante de Ti, para que possam se lembrar dessa decisão, desse momento contigo. Eu me uno com eles em oração, Senhor,
pedindo que Tu dê graça para que eles possam viver esse novo desafio, esse novo passo na corrida, em nome de Jesus. Eles reconhecem que é pelo sobrenatural que eles vão chegar lá, Senhor, e eu oro, Senhor, crendo que aquele, Senhor, que coloca a esperança em Ti, como eles têm colocado, vive o Teu restaurar, vive a Tua salvação, Senhor. Então eu oro pelas vidas deles, eu oro por aqueles que não vieram aqui na frente, que no nome de Jesus, Senhor, os votos que estão feitos hoje aqui, Senhor, venham a ser, Senhor, grandes vitórias, grandes testemunhos, Senhor, grandes milagres, grandes momentos contigo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a vida de todos aqui, Pai, em nome de Jesus, crendo que grandes coisas Tu tem reservado para nós, crendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que colocam a esperança em Ti, Senhor. Crendo na Tua palavra, nós vamos sair daqui, Senhor, felizes, porque nada pode nos separar do grande amor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Oh Pai, Te adoramos, porque deste o Teu Filho em nosso favor e oferece também com Ele todas as coisas que nós precisamos. Obrigado, Jesus, pela Tua presença, pelo Teu amor por nós. Em nome de Jesus Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém.